Crônicas de Machado de Assis. Essa é a crônica de 12 de outubro de 1861. 12 de outubro de 1861. Essas crônicas eram publicadas no Jornal Diário do Rio de Janeiro. E a coluna era chamada Comentários da Semana. Bom, então vamos começar. Primeiro de tudo, essa crônica está assinada por Gil. Okay? Então, nas primeiras 10 ou 15 crônicas dessa fase do Machado de Assis, ele assinou como Gil, né? E por causa disso, em algumas edições, essa crônica e algumas das que se seguirão não estão incluídas, né? Só por desencargo de consciência, eu peguei lá, eu coloquei a referência do site Machado de Assis, né? Memórias Machado de Assis, alguma coisa assim, sobre o Gil, né? Deixa eu ler aqui a nota que eu tenho. Foi usada nos primeiros comentários da semana no Diário do Rio de Janeiro. A partir de 16/12/1861, tais artigos passam a ser subscritos por M.A. Machado de Assis. Entre uns e outros, ou seja, entre aquelas crônicas que eram assinadas por Gil e aquelas crônicas que eram assinadas por Machado de Assis, não há diferença no estilo. Nota-se em todos até o hábito que tem o cronista de falar na primeira pessoa do singular. Além disso, no primeiro artigo, subscrito por M.A., encontra-se a seguinte passagem: depois da minha última revista, nada se deu que mereça uma menção ou um comentário. Essa minha última revista é justamente a crônica de 11/12/1861, subscrita por Gil, né? Temos ainda mais uma prova. Salvador de Mendonça, no trabalho intitulado O Barbeiro de Servilha, Diário do Rio de Janeiro, de 9/9/1866, dirigia-se a Machado de Assis nesses termos: conhecia-te o engenho múltiplo que deu à luz aos desencantos e aos comentários da semana, as crisálidas e as semanas literárias, todas obras do Machado, né? Para concluir, lembremos que Teixeira de Melo consigna o pseudônimo no seu trabalho Anônimos e Pseudônimos, mencionados no Diário Biográfico de Inocêncio e em outros opúsculos e obras, né? Bom, isso só para dar uma característica mais profissional, a coisa assim, que são pessoal que fez pesquisa. Lembra que pra gente é muito fácil agora, né? Eu compro aqui uma edição bonitinha, essa edição bem legal. As páginas são fininhas, pessoal, bem fininhas, assim, às vezes para anotar é difícil, mas afinal de contas a gente está falando de tudo o que o Machado de Assis escreveu nessa edição da Nova Aguilar, né? Inclusive eles lançaram um agora há pouco do Manuel Bandeira, né? Toda a obra do Manuel Bandeira. Que é lindo ter esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, essa minha edição, esse meu volume aqui tem quase 1.400 páginas, né? E é só sobre crônicas, só crônicas aqui. Então é muito legal você saber que tem tudo do autor, não vai precisar ficar comprando um livro ou outro, ficar achando. Então eu acho que é uma boa aquisição. Bom, acabei digredindo, né? Então é muito fácil pra gente pegar um livro como esse, né? Teve pessoa que suou a camisa para reunir todas essas coisas e falar, não, é claro que isso é uma coisa do Machado de Assis. Mas lembre-se, Machado de Assis foi escrevendo, escreveu poesia, teatro, crônicas, contos, os romances, é claro, os romances foram sobrevivendo, né? Ficando mais populares, a mesma coisa com os contos, né? Teatro nem tanto, poesia nem tanto, crônica menos ainda. E aí o que acontece? Tem um determinado momento que o cara tem que ir para os jornais, parece que o Machado de Assis trabalhou nesse jornal. E aí o cara pega as edições antigas, está lá uma crônica assinada por Gil, né? Aí o cara tem que fazer todo um trabalho para embasar
a ideia dele de que o Gil é um Machado de Assis, então precisa desse trabalho sério, né? Por causa disso que eu mencionei aqui e coloquei a fonte ali para você. O que eu estou falando, coloquei a fonte ali para você? Lembre-se que eu estou usando, talvez por falta de ferramenta melhor, porque eu sou bem ruinzinho nessa história de ferramentas online, eu estou usando o Quizlet, né? Que é uma ferramenta que o pessoal usa para estudar. Ela funciona muito bem para você estudar vocabulário e tudo mais. Você faz cartões, né? Num lado do cartão você tem uma palavra e no outro lado você tem a definição, uma pergunta, alguma coisa assim. Eu usei o Quizlet simplesmente para colocar as informações importantes que eu fui encontrando. Vocabulário, comentários, referências, fotografias, tudo eu coloquei no Quizlet para ficar num lugar só e não ficar uma bagunça assim ali na descrição do vídeo, né? Muita coisa. Então eu vou colocar o link do Quizlet. Você não precisa clicar em aprender. Quer dizer, você pode, mas você não precisa clicar em aprender quando você abrir o Quizlet. Só passe para baixo e aí você vai encontrar a lista de todas essas observações que eu estou fazendo aqui, ok? Se você precisar revisar e assim por diante, ok? Bom, então está provado que Gil é Machado de Assis, escrevendo em 12 de outubro de 1861. Machado de Assis, em 1861, tinha 23 aninhos, né? O que dá uma revolta em pessoas como eu, que já tenho 35 anos e não fiz nada da vida. Não, tô brincando, né? Fiz muita coisa boa na vida, mas não sou o Machado de Assis, né? Isso dói no coração. Dói no coração a gente não conseguir ser o Machado de Assis. Vamos lá. Eu devia escrever essas linhas em cima de um capitel antigo ou diante de um livro de velha poesia grega. O que é um capitel? Vamos lá? Parênteses aqui. Todos os estudos de crônicas vai ser um estudo de variedades. Variedade histórica, curiosidade, vocabulário, tudo que a gente precisar. Então, basicamente, as crônicas, as leituras de crônicas são digressões, né? Então a gente aprender as variedades. Você está falando de uma coluna, por exemplo, você tem o fuste da coluna. O que é o fuste da coluna? O fuste da coluna é o próprio talo da coluna. Está lá no nosso Quizlet para você. O capitel então se aqui a gente tem a nossa coluna, o capitel, que bonito aqui, olha que didático. O capitel está aqui para depois suportar a construção. Você vai ver que dependendo do período histórico e arquitetônico, esse capitel vai ter um formato diferente, vai ter um formato umas florzinhas, um formato mais reto, vai ter uns frufruzinhos com umas coisinhas diferentes, né? E quem estuda arquitetura ou quem estuda história da arte sabe que cada um remete a alguma coisa, né? A coluna jônica, por exemplo, tem um capitel desse modo, essa outra coluna tem um outro, né? É uma coisa interessante. Então, eu devia descrever essas linhas em cima de um capitel antigo ou diante de um livro de velha poesia. Pedem-mo o assunto e a disposição do meu espírito, que, ingênuo, se volta para as singelas crenças antigas, enjoado da filosofia deste século desabusado. Então vamos lá aos poucos, né? Primeira pergunta que eu tenho para você é: por que ele escreveria em cima de um capitel antigo? Bom, ele está dizendo que o espírito dele é um espírito velho, o espírito dele é um espírito tradicionalista, digamos assim, na literatura. E a gente vai ver o Machado fazendo isso, ele novinho desse jeito, mas ele respeita os gregos muito, ele respeita os clássicos de uma forma muito importante, né? Lembre-se, isso é importante, isso para um cara que revolucionou a literatura brasileira, não só na época dele, mas toda hora que você lê o Machado de Assis, ele revoluciona a literatura. Então é diante
de um livro de velha poesia grega, livro esse que talvez ninguém leia mais, ou diante de uma dessas colunas, né, em cima do capitel de uma dessas colunas dos grandes templos gregos, é que ele devia de estar escrevendo. Porque essa é a disposição do espírito dele. A disposição do espírito dele é a disposição de um espírito clássico, que, ingênuo, se volta para as singelas crenças antigas. E aí começa uma ambiguidade do Machado, um certo sarcasmo, assim, né? Enjoado da filosofia deste século desabusado. Eu coloquei ali no nosso Quizlet, desabusado, que não tem abusão, que perdeu a ilusão, preconceito ou superstição, né? Bom, lembre-se, como acontece com todas as palavras, a gente pode interpretar de dois jeitos, né? Primeiro, desabusado, você perdeu a... Deixa eu ler para você abusão, ok? O que é abusão? Abusão é um erro de percepção que leva a tomar uma coisa pela outra, engano, ilusão, né? Esse é o significado mais corrente, o significado mais antigo, talvez chegando mais próximo do Machado. Crença em coisas fantásticas, superstição. Aí depois pode ser ação maléfica, feitiço, esconjuro, né? Crença em coisas fantásticas, superstição. Você pode entender o século desabusado como aquele século que perdeu toda a superstição, que não acredita mais nessas coisas bobinhas do passado, assim como você pode entender aquele século que perdeu a crença no fantástico, embora o vocabulário tenha pendido mais para esse sentido positivo de desabusado, né? Esse sentido que a gente está estudando. Tem o desabusado do dia a dia que a gente usa, mas não é, seguramente não é esse o significado aqui. Bom, e para o Machado, o que é esse desabusado? Para o Machado, ele está ali trabalhando com essa ambiguidade, você vai ver, né? Ele vai falar de consultar sibilas, que são como se fossem profetisas, né? Mas é sempre com um sorrisinho sarcástico na boca, dá para perceber isso. Bom, então esse século ele está falando, ironicamente ou não, esse século é um século desabusado. Esse é o século que perdeu as superstições, mas perdeu as crenças bonitas, singelas dos antigos, né? Há dias falou à imprensa de duas mulheres que existem nesta corte e cuja profissão é adivinhar os sucessos do futuro. Os sucessos quer dizer as coisas que vão acontecer no futuro. O tom com que a imprensa tratou as pobres sibilas está lá no nosso Quizlet, como eu falei, uma profetisa, bruxa, feiticeira. O tom, deixa eu só achar aqui. O tom com que a imprensa tratou as pobres sibilas calou-me profunda mágoa no coração. Pobres sibilas profetizas do que há de vir, não vos compreenderam e escarneceram de vossa inspiração. Eu, que professo a crença do maravilhoso, e que não duvido da capacidade humana no tocante do devassar o futuro, zombei dos jornais e dos séculos, e orei comigo mesmo pelas pobres vítimas. Então ele orou pelas pobres sibilas que foram ridicularizadas por toda a imprensa, né? Essas mulheres que dizem que prevê o futuro. O que é devassar? Eu não sei quanto a você, mas na minha variante de português, devassa, a gente tem a ver com uma pessoa libertinosa, né? Uma pessoa... Bom, não tem aquela cerveja devassa e aí acho que a logo é uma mulher meio pelada, assim, sei lá como é que é. Então é esse o sentido que a gente tem de devassa. Mas na verdade, devassar, olha que interessante. Invadir, observar, conhecer por completo. Se eu vou devassar uma casa,
essa casa está fechada, ninguém conhece o interior dessa casa e eu vou entrar nessa casa para descobrir as coisas ali dentro. Eu posso devassar também um arquivo, como eu coloquei ali no Quizlet. Okay? Então esse é um significado de devassar. Bom, o Ais tem diversos outros, eu peguei só os que nos importam aqui. O significado número 3, né, de devassar. Observar o que se passa, olhar, perscrutar, que talvez seja o melhor sentido para a nossa crônica. Essas duas sibilas tentavam perscrutar o futuro, tentavam olhar o que se passaria no futuro. Bom, aí eu coloquei o significado 4 e 5 só para a gente tentar entender essa mudança, como que devassar, sendo aquilo, essa exploração, esse descobrir, passou a ser uma pessoa libertina, né? Definição 4. Penetrar na parte íntima recôndita de, investigar, esquadrinhar, devassar a vida de alguém. Ótimo. Procurar conhecer, olhar, perscrutar, novamente como no significado 3, né? Venho logo uma cigana para devassar o futuro do recém-nascido. Bom, novamente encaixa com o que a gente precisa aqui. E aqui é a parte do fazer-se conhecer, desvendar-se, divulgar-se. É daí que vem o nosso devassa da cerveja, né? Então, o que a devassa faz? Ela mostra um monte de coisas, né? Ela se faz conhecer demais. Decote, a saia curtinha, sei lá, um cruzar das pernas. Então, o que ela está fazendo? Ela está se devassando, ela está se mostrando, né? Bom, mas não é o significado aqui, né? Então perceba, não duvido da capacidade humana no tocante a devassar o futuro. Zombei dos jornais e do século, né? Esses jornais que não conseguem entender o mágico, esses jornais que não conseguem entender as singelas crenças antigas. E digo mais, não é só esses jornais, é o meu século também, esse século que perdeu a visão do maravilhoso. Lembre-se que ainda a gente fica em aberta a questão quão irônico ele está sendo, né? E orei comigo mesmo pelas pobres vítimas. Continuando. A vossa avó de Kuma, se hoje vivesse, sem dúvida teria melhor do que eu apostrofado o blasfemo. Aqui parece que a coisa é mais irônica, né? Primeiro, o que é apostrofar? Dirigir apóstrofe a alguém, afrontar alguém, interpelar alguém, dirigindo palavras injuriosas, né? Exemplo, apostrofou o vizinho chamando-o de ladrão. Mais um exemplo. Durante os apartes, o parlamentar ironizou e apostrofou. Então, se a vossa avó de Kuma hoje vivesse, ela teria apostrofado essas pessoas que falaram contra a Sibila. Primeira frustração minha, a avó de Kuma não encontrei em lugar algum. Então eu coloquei ali no nosso Quizlet, avó de Kuma, ponto de interrogação. Se você souber, por gentileza, ajude. Eu faço um vídeo sobre a avó de Kuma. Bom, mas essa tal de avó de Kuma, digamos assim, ensinaria uma lição para esses caras aí que ficam blasfemando contra as sibilas. Vou abrir um outro vídeo por causa da bateria da câmera.